aqui. Compartilhar. Dá para ouvir bem. Maravilha. Bom dia. Vamos começar então. Bom dia. Quem está entrando aí, a gente vai começar. Tá tendo uns probleminhas técnicos aqui de problema do Meet. Hoje não é nem a internet, é o Meet. Todo mundo vendo os slides? Sim. Maravilha, então. Vamos começar a última aula teórica desse ano. Para quem entrou depois, estou com uns probleminhas aqui que o chat, quando eu abro, não está aparecendo. E eu só estou deixando a notificaçãozinha quando sobe. Se caso eu não ver a pergunta, pode abrir o microfone, ou uma hora ou outra eu abro, tento ver se aparece, tá? Gente, vamos então começar a última aula teórica. A gente vai finalmente terminar a nossa respiração celular. Vai dar um suspiro, acabar de uma vez todo esse trajeto que a gente está fazendo. A gente começou, né, a ver pelo metabolismo da glicose, né, que iniciou lá na glicólise. Depois, semana passada, vimos o ciclo de Krebs. E hoje a gente vai ver o final, né? Para onde é culminado tudo aquilo que a gente viu, que é a cadeia transportadora de elétrons para realizar fosforilação oxidativa. Tem bastante informação, bastante detalhe, mas devagar, raciocinando, com calma, a gente vai chegar com sucesso no nosso final da respiração celular. Essa imagem eu já mostrei várias vezes para vocês, porque a gente está, né, vendo o metabolismo, tudo que acontece, né? Acabei de comentar, a gente viu a glicólise, né, que é a parte que a glicose ela é transformada em piruvato, depois o piruvato é transformado em acetil-CoA para poder entrar no ciclo do ácido cítrico. E hoje finalmente a gente vai chegar no fim aqui, para onde estão sendo enviados todos esses elétrons. E apesar deles aqui nessa imagem eles estarem assim livres, soltos, parece que estão simplesmente indo, quem está carreando esses elétrons é o NADH e o FADH2. Eu falei bastante deles, reforcei bastante a presença deles, porque eles são os caras que vão levar tanto esses elétrons como o próton H+, não está aqui na imagem, mas eu até deveria ter colocado, teve até uma outra aula que uma vez eu coloquei vários H+, assim, aqui, perdidos, né, que na verdade estão sendo carreados lá para a cadeia respiratória, que também é chamada de cadeia transportadora de elétrons, para, enfim, finalmente a gente ter o nosso ATP. A gente, né, os animais, eles produzem ATP o tempo todo, muito, muito, é uma quantidade, assim, absurda em números, mas a gente usa o tempo todo, né, a gente tem que estar o tempo todo fazendo esse processo aqui de catabolismo para gerar energia. E por que se chama respiração, né, celular? Porque aquele oxigênio que a gente respira, ele está aqui, ó, no final, ele é o agente altamente oxidante que está atraindo todos esses elétrons. A gente vai ver como, né, através de algumas reações, e a gente libera o CO2, a gente, né, na nossa respiração, a gente não aspira, respira, né, inspira oxigênio e
libera o CO2 por causa disso. São esses processos que todas as nossas células fazem para obter energia. Aqui, então, a gente chegou no terceiro e último estágio da respiração celular, lembrando que todos os outros biomacromoléculas, aminoácidos, né, que compõem as proteínas, os ácidos graxos presentes nos lipídios, lá no nosso tecido adiposo, e os carboidratos, né, a gente viu da glicose, todos eles têm o primeiro estágio, né, de catabolização deles, para se transformar em acetil-CoA e depois ir para o ciclo de Krebs e seguir para a cadeia respiratória. Tá? Hoje a gente segue o caminho da glicose, que a gente está fazendo já há algumas semanas, mas para a próxima prova, né, no mês que vem, a gente vai começar a ver o metabolismo de aminoácidos e de ácidos graxos e que vai culminar para o mesmo caminho posteriormente, tá? No sentido de gerar energia na forma de ATP. Onde que acontece, então? Acontece dentro da mitocôndria. A gente já viu nessa imagem, sabe que a mitocôndria tem uma membrana externa, tem uma membrana, a externa ela é mais permeável, com alguns poros, né, na sua superfície, chamada de porinas, canais de porinas. A membrana interna, ela já é mais impermeável, só passam as moléculas para dentro da matriz mitocondrial quando tem seu transportador específico. E essa mitocôndria, ela é cheia de cristas, várias dobraduras aqui, que é a membrana interna que vai se meio que envergando, fazendo essas que a gente chama de crista mitocondrial. E são nessas cristas que estão posicionadas os componentes da cadeia respiratória, tá? É na membrana interna, lá dentro da mitocôndria, que a gente vai ver aqui presente os componentes da cadeia transportadora de elétrons, a ATP sintase, que produz finalmente o ATP, e aqui está representando só como uma membrana, né? Membrana interna mitocondrial, mas lembre-se que tem a externa, fazendo então com que se estabeleça um outro ambiente, que é o espaço intermembranas, tá? Que é o espaço entre membrana interna e a membrana externa. Tá, joia? Então, a gente viu glicólise que acontece no citosol, se transformando em piruvato, depois acetil-CoA lá dentro da matriz mitocondrial, ciclo de Krebs lá também dentro da matriz mitocondrial e a cadeia transportadora de elétrons também dentro, mas ali especificamente preso na membrana interna. Já adiantando aqui, né, que a gente está vendo vários prótons H+, que são eles que vão ser bombeados para produzir ATP aqui na ATP sintase, tá? Vamos com calma, por partes. E aqui eu já adiantei, né, para vocês que a gente precisa de ATP, a gente não é capaz de estocar ATP, não conseguimos, até porque se fosse possível a gente não ia precisar ter glicogênio, não ia precisar ter lipídio, né, gorduras estocadas para gerar energia, porque se a gente pudesse armazenar ATP, não precisaria armazenar na forma de biomacromoléculas. Mas a gente precisa ter o tempo todo essa produção, assim, em um número bem grande de produção de energia. O ATP tem essa estrutura aqui, ele tem uma parte de adenosina, né, uma base nitrogenada aqui, e 3 fosfatos, esse aqui é o trifosfato,
E essa molécula, imagina, gente, a gente fala muito, né, que o oxigênio presente numa molécula, ou hidroxilas, grupos carbonilas, carboxilas, que tem o oxigênio presente, ele é altamente energético. Ele gosta de reagir com o que está ao seu redor, né? Sofrer reações e ataques e enfim. E aí imagina esse monte de oxigênio junto. Isso aqui confere a essa molécula uma energia extremamente alta. Por isso, né, que o ATP ele é altamente energético. E ele não consegue ficar tanto tempo nesse formato. Por causa disso, o oxigênio ele está ali doido para reagir com outras moléculas. Então, a sua produção ela é imediata para uso imediato, tá? Que mais? Já comentei que a produção é feita aqui dentro, né, da matriz mitocondrial. Essas cristas mitocondriais, a gente tem células que possuem mais mitocôndrias do que as outras. Vamos supor, as células da nossa pele não precisa de tantas mitocôndrias produzindo tanta energia como uma célula do fígado. E quanto mais mitocôndria, mais energia essa célula produz. E também, quanto mais cristas mitocondriais a mitocôndria tem, mais desses complexos da cadeia respiratória estarão presentes para produzir mais energia. E eu, na aula passada, já adiantei que o termo biogênese mitocondrial, quando ela aumenta, o que é usado hoje em dia muito na clínica, né? Ah, vamos melhorar, aumentar a sua biogênese mitocondrial para aumentar o seu rendimento, seja para algum exercício, algum atleta, até em animal mesmo, né? Tem animal que precisa de uma maior potência energética. Você aumentando a biogênese mitocondrial, você garante com que melhore essa capacidade energética do organismo, porque a biogênese mitocondrial significa aumentar o número de mitocôndrias dentro da célula, como também aumentar o número de cristas dentro de cada uma dessas mitocôndrias. Nesse livro que eu estudo para passar aula para vocês, até comentou que em um ser humano, se a gente pegar todas as mitocôndrias que tem em todas as células, pegar todas essas cristas e esticar, né, pegar junto e esticar, dá mais de 3 campos de futebol só de crista mitocondrial, tudo isso só para produzir energia. Falando isso só para enfatizar bem a importância que tem a mitocôndria na produção de energia, ela é o nosso quadro de forças das nossas células, tá? Maravilha. Agora, então, vamos de fato começar a falar sobre a cadeia transportadora de elétrons e a fosforilação oxidativa. O conhecimento sobre cadeia transportadora de elétrons, a produção de ATP, ele foi uma evolução nas ciências trazida por Peter Mitchell em 1961, em que ele afirmou que são diferenças transmembrana na concentração de prótons que servem de reservatório para a energia extraída das reações biológicas de oxidação. Essa diferença aqui de prótons, esse potencial aqui que a gente vai vendo, né, saindo para depois entrar, que culmina para gerar uma energia para a produção de ATP, tá? Juntamente com a transferência de elétrons. A gente falou muito dos elétrons. Os elétrons também aqui sendo transportados até chegar ao oxigênio final, também são processos acoplados para a síntese de ATP. Substratos reduzidos, né, vão chegar aqui, doar elétrons que vão bombear essas reações, né,
de óxido-redução e transferência de elétrons dão energia para esse bombeamento de prótons para fora da matriz mitocondrial, aqui no espaço intermembranas, para depois, então, eles precisam entrar para ajustar esse gradiente de concentração de prótons H+, que estão muito aqui fora, né? Isso altera a carga, altera o pH, só que eles possuem alguns transportadores específicos para poder lançar lá para dentro esses prótons H+. E o principal deles, eu não digo o único, porque a gente vai ver no final da aula que existe outro transportador de H+, mas o principal, o primordial, né, para a produção, inclusive, do ATP é a ATP sintase. H+, então, só entra aqui pela ATP sintase, e esse bombeamento aqui a gente vai ver que vai ser o que vai gerar energia para produzir o ATP. E aí a fosforilação oxidativa, então, tem 3 aspectos. Envolve o fluxo de elétrons por meio de uma cadeia de transportadores na membrana. A gente vai olhar como que isso ocorre, esse transporte desses elétrons. A energia livre que se torna disponível por esse fluxo de elétrons é acoplada ao transporte de prótons, aqui H+, conservando a energia da oxidação na forma de um potencial eletroquímico transmembrana. Então, é uma energia gerada através desse potencial, tanto elétrico, né, que muda a carga, como químico, porque muda o pH aqui através desses prótons. E aí o fluxo transmembrana de retorno desses prótons a favor do seu gradiente de concentração, né, para manter um equilíbrio, é o que fornece a energia para a síntese de ATP. E aí, gente, eu falei bastante para vocês sobre essas coenzimas NAD, também falei do FAD, no início já comentei. Em algumas aulas, alguns professores às vezes nem quando está vindo, né, no catabolismo, nas reações da glicólise, no ciclo de Krebs, a gente às vezes foca muito na enzima, no substrato, produto da reação, mas tão importante quanto são essas coenzimas que estão recebendo esses elétrons e prótons para seguirem depois lá para a cadeia respiratória para gerar a energia, certo? E aí a fosforilação oxidativa, então, começa com a entrada de elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons, chamada respiratória, que são trazidos pelos NAD e FAD. As enzimas, quando a gente viu lá, aqui eu até trouxe para a gente lembrar na glicólise, a reação onde ocorre uma desidrogenação, são enzimas geralmente chamadas de desidrogenases, né? A gente viu no ciclo de Krebs também. Então, essas enzimas desidrogenases, elas coletam os elétrons das vias catabólicas e os canalizam para aceptores universais de elétrons, que são o NAD, nucleotídeo de nicotinamida, e o FAD, nucleotídeos de flavina. Eu botei aqui essas imagens só para a gente lembrar, né? Aonde que a gente vê esse NAD e FAD presente, captando esses elétrons para levar lá para a cadeia transportadora de elétrons. Então, desde lá da glicólise, já que a gente está vendo agora nesse início de semestre, o metabolismo da glicose, o ciclo de Krebs, mas antes de entrar no ciclo de Krebs, a gente viu, né, a formação do acetil-CoA, e nesse complexo da piruvato desidrogenase, a gente observa que tem NAD, tem FAD também, mas quem está recebendo os elétrons nesse caso aqui é o NAD, para levar lá para mitocôndria, tá? Então é sempre uma reação onde tem um substrato reduzido com o NAD, que vai se transformar num substrato oxidado e vai reduzir o NAD, né? Liberando elétrons e prótons para o NAD ou para o FAD.
Maravilha. Então, esses são os aceptores universais de elétrons e transportadores universais de elétrons, que transportam lá para levar lá para a cadeia respiratória. Mas existem outros carreadores de elétrons, e agora que já estão dentro lá da cadeia respiratória, fazendo parte já da cadeia transportadora de elétrons. Então, o NAD FAD trazem esses elétrons, mas eles passam para outros carreadores aqui na cadeia respiratória. A cadeia respiratória mitocondrial consiste em uma série de carreadores que agem sequencialmente capazes de aceitar e doar um ou dois elétrons. Tá errado, depois eu arrumo aqui, tá? Além do NAD, né, e do FAD, que eu acabei de comentar, outros 3 tipos de moléculas carreadoras de elétrons funcionam na cadeia respiratória. Vamos focar aqui nesses 3. A gente está vendo, né, complexos grandes, proteínas aqui grandes na membrana interna da mitocôndria, mas ainda não estamos falando deles, tá? Vamos falar aqui desses carreadores de elétrons. Uma é a ubiquinona, também chamada de coenzima Q, ou simplesmente Q, está representada aqui, ó, tá vendo? Essas setas azuis estão mostrando o caminho desses elétrons. Os elétrons chegam, quem pega é a ubiquinona, para carrear entre aqui a membrana interna da mitocôndria. Então, essa ubiquinona, ela é lipofílica, ela é hidrofóbica, apolar. Por isso que ela está aqui dentro da membrana, que a gente tem essa porção apolar da membrana, né? Tanto nas nossas células como aqui na membrana da mitocôndria. Tem a cabeça polar e a parte apolar. A ubiquinona, ela fica ali, ela é fluida dentro dessa membrana. Ela caminha aqui de acordo com a carga. Se ela recebe os elétrons, quem que vai puxar ela? Pode ver que está tudo indo no sentido aqui o oxigênio, né? O oxigênio, por isso, é considerado o aceptor final desses elétrons. Mas voltando aqui, a ubiquinona é outro carreador de elétrons que vai levar esses elétrons para outro carreador, que é o citocromo, e nesse caso aqui o citocromo C, ele já é hidrossolúvel, polar, por isso ele fica aqui na parte, no espaço intermembranas, e ele interage aqui com a superfície dessa membrana interna da mitocôndria por reações eletrostáticas, né, reações fracas, e ele faz até através de um rolamento, né, entre um complexo e outro, para carrear os elétrons. Enquanto que proteínas ferro e enxofre, centros de ferro e enxofre, eles estão, a gente vai observar na estrutura desses grandes complexos aqui desenhadinhos, que estão dentro, tá? São porções da proteína que possuem esses centros de ferro e enxofre, tá? Também carregando os elétrons dentro para culminar até o oxigênio. Aqui a gente então já está vendo, ó, NAD deixando seus elétrons, né? Ela está reduzida, ficando oxidada, porque ela deixa os elétrons aqui nesse complexo que vai até a ubiquinona. No complexo 2, o succinato se transformando em fumarato, a gente já vai ver essa reação. A gente tem um FAD, né, coenzima FAD aqui, que vai pegar esses elétrons para passar para a ubiquinona também. E esses elétrons, então, eles vão sendo carreados para finalmente chegar no oxigênio final. Eu já vou, deixa eu ver se no próximo slide aqui. Agora a gente vai olhar para esses complexos presentes na membrana interna da mitocôndria. Se situem aí, que a gente viu lá a estrutura da mitocôndria, tem a membrana externa, a membrana interna.
Aqui é a membrana interna e aqui o espaço intermembranas, tá? A gente tem, então, 4 complexos aqui listados: complexo 1, complexo 2, complexo 3 e o complexo 4. Complexo 1, 3 e 4, eles são integrais na membrana, né? A gente observa que uma parte deles está aqui dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e ele chega até aqui fora, no espaço intermembranas. Exceto o complexo 2. O complexo 2 ele é uma proteína periférica à membrana. Por que periférica? Ele só está em um lado, né, dessa membrana, em uma periferia aqui. Então, ele não estabelece um contato com o espaço intermembranas. Tem umas imagens mais para frente, que é do livro do Leninger, que eu não sei se não coube, né, para eles colocarem a estrutura certinha, mas parece que o complexo 2 ele atravessa, né, a membrana toda, mas ele não é, ele é periférico só, tá? Ele não se constitui em toda a membrana aqui, estabelecendo um contato dentro e fora, tá? Vocês vão entender por que eu estou reforçando esses detalhes. Vamos ver então cada um desses complexos, o que acontece dentro deles. Os carreadores de elétrons atuam então nesses complexos multienzimáticos, são esses 4 complexos aqui que a gente acabou de ver. Aqui ó, a imagem que eu falei para vocês. O complexo 2 ele não tem ele não chega até o espaço intermembranas, viu? Ele é só aqui periférico, só fica aqui na membrana em contato com a matriz mitocondrial. Complexo 1 e 2 catalisam a transferência de elétrons para a ubiquinona. Aqui ela está como Q, né? Lembra que ela é o coenzima Q, ou então apenas Q. Que ela então reduzida fica QH2, ou a gente chama de ubiquinol. E o complexo 3 ele pega esses elétrons para passar para o citocromo C. Pega então os elétrons do ubiquinol, né, que é a ubiquinona reduzida, para passar para o citocromo C, e o citocromo C, então, vai até o complexo 4 para completar essa sequência, transferindo os elétrons do citocromo C lá para o oxigênio. Oxigênio, recebendo esses elétrons, ele vai ser reduzido, né? Oxigênio reduzido nada mais é que H2O, nossa água, né? Água, lembrem-se, é importante para o metabolismo. Olhando então para o primeiro complexo da cadeia respiratória, o complexo 1, também chamado de NADH desidrogenase, tem nomes complexos, mas como eu falo, porque o conteúdo tem que ser dado, mas o complexo 1 também é chamado de NADH desidrogenase ou NADH ubiquinona óxido redutase. Ela catalisa 2 processos simultâneos, né, que são obrigatoriamente acoplados. Lembra lá do NAD? O NADH chegou trazendo 2 elétrons e 2 prótons. Ele chega aqui nessa enzima, na NADH desidrogenase, no complexo 1, e vai liberar 2 elétrons, que passa, né, por uma série de centros ferro e enxofre. São porções dentro dessa proteína grande. Essa proteína, gente, são complexos com várias cadeias polipeptídicas, tá? É bem grande, bem complexo mesmo. E elas possuem porções, né, agrupamentos prostéticos ali grudados nela, que realizam várias reações. E ela possui, então, centros de ferro e enxofre aqui, que recebem esses elétrons e vão carreando até a ubiquinona, né? Essa enzima ela tem o formato de L, por isso que tem
chamam de braço, braço da membrana e o braço da matriz. O que acontece aqui? A energia dessa transferência de elétrons, carreando esses elétrons, ela é acoplada, né, ao bombeamento de prótons aqui da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Então, quando o NADH, né, NADH mais H+, chegou lá no... Aqui tá errado, gente. Tá errado, depois eu arrumo. Ó, esse aqui que tá certo. Ainda bem que eu botei duas imagens. Que a gente viu que o NADH mais H+, que chegou lá no complexo 1, ele vai deixar os seus elétrons aqui e vai reoxidar a NAD, tá? Aqui a seta que está invertida. Vocês entenderam? Conseguiram acompanhar? Eu arrumo depois no slide para vocês. Esse NADH que veio então lá da glicólise, lá do ciclo de Krebs, o NADH vai deixar seus elétrons no complexo 1 e ele vai ser responsável por bombear 4 prótons H+, lá para o espaço intermembranas e também deixando os elétrons aqui que vai chegar até a ubiquinona, formando o biquinol. Então, são esses dois processos acoplados. A transferência para a ubiquinona de íons, né? Que ele vai reduzir aqui a ubiquinona ao biquinol, transferindo elétrons, e a transferência de 4 prótons da matriz para o espaço intermembranas. Então, esse complexo 1, ele bombeia prótons através dessa energia de transferência de elétrons. Certo? Beleza. Vou ver uma coisa aqui. Bom. Aí agora, gente, a gente vai para ver como é que o complexo 2 atua. Lembrando que ele não é integral na membrana, tá? Aqui eu acho que o livro só quis representar para mostrar a estrutura dessa proteína. Aqui também, tá? Mas ele só está aqui nessa porção interna, voltado para a matriz mitocondrial. E o complexo 2, gente, nada mais é do que aquela enzima que a gente viu no ciclo de Krebs, que é a succinato desidrogenase. Lembra que uma das reações que reduzia a FAD-H2, lá no slide estava comentando que é uma enzima acoplada, presa ali na membrana interna da mitocôndria. É essa, é a próprio complexo 2, tá? É a única enzima do ciclo do ácido cítrico ligada à membrana. Ela é uma flavoproteína, tá? Porque ela tem aqui o FAD, tá? Tem o FAD como coenzima. O FAD é uma coenzima que ela fica fortemente ligada ela fica presa na proteína, tá? Diferente do NAD, que ele vem, depois sai, tá? O FAD aqui, então, ele faz parte da succinato desidrogenase, do complexo 2, e na reação que a gente viu, esse FAD sendo reduzido lá no ciclo de Krebs, o FAD que vai captar então esses elétrons e ele mesmo já passa para a ubiquinona, tá? Passa também por centros de ferro e enxofre aqui dentro da enzima e depois já passa os elétrons para a ubiquinona, formando o biquinol. Então, lembrem-se, né, são coisas mesmo acontecendo ao mesmo tempo. No ciclo de Krebs, a gente viu que a succinato desidrogenase transforma o succinato em fumarato, mas ao mesmo tempo, nessa reação, essa enzima reduz FAD em FADH2. FADH2 capta esses elétrons e passa por esse complexo 2 para os centros de ferro e enxofre, que depois vai carreando para a ubiquinona, transformando-a em ubiquinol. Tem várias ilustrações para
tentar ficar mais didático, né? A gente ir assimilando com calma. Aqui é só para ver a estrutura doida desse complexo. Já adianto aqui, então, complexo 2 não é transmembranar, ele não bombeia prótons, tá? A gente viu que o complexo 1 bombeou 4 prótons para a matriz, perdão, para o espaço intermembranas. O complexo 2 não bombeia, tá? Nádia H veio e se ligou aqui, ele pôde, então, já ser capaz de bombear 4 prótons. FAD-H2, que está aqui no complexo 2, ainda não bombeou, não foi capaz de bombear prótons para espaço intermembranas. Maravilha. Ah, aqui tá certo, deixa eu ver. O livro acho que é como pode, ó, aqui tá certo, né? De H mais H veio no complexo 1, deixou seus elétrons e reoxidou a NAD. Vou voltar no slide anterior. Tá errado, eu vou arrumar. Vou ter que editar a imagem do livro para mandar para vocês. Não tinha reparado antes. Perfeito. Estamos seguindo o caminho desses elétrons, né? Lembrando, gente, por que esses elétrons estão sendo carreados? A gente tem lá o oxigênio no final que está puxando, ele é o agente mais oxidante da cadeia, né? Quanto mais oxidante, mais vai puxar. E aqui a gente observa uma ordem, né, do quão oxidante é a molécula. Por quê? A ubiquinona, ela só puxou esses elétrons porque ela é mais oxidante que os complexos 1 e 2, certo? Agora a ubiquinona ela vai para o outro complexo porque ele é mais oxidante do que ela, por isso que ela puxa esses elétrons. Aqui, complexo 3 da ubiquinona vai passar pelo complexo 3 para ir para o citocromo C, tá? Então, o que o complexo 3 faz? Ele acopla a transferência de elétrons do ubiquinol. Eu estou usando o termo ubiquinona, ubiquinol, mas a ubiquinol é a ubiquinona reduzida, tá? O complexo 3, então, pega esses elétrons, passa para o citocromo C e o complexo 3 acopla com o bombeamento de prótons da matriz para o espaço intermembranas. Então, o complexo 3 bombeia também, nesse caso aqui, 4 prótons para o espaço intermembrana. Complexo 3, também chamada de ubiquinona citocromo C óxido redutase. Então, o complexo 3, como ele é mais oxidante que a ubiquinona, o ubiquinol, ele puxa esses elétrons para ele, tá? Ele tem grupamentos M aqui com ferro também, grupos prostéticos M, que puxam esses elétrons e a energia é obtida através desse transporte de elétrons, dessas reações, bombeia 4 prótons para o espaço intermembranas. Maravilha. E lembrando que esses elétrons ele passou para o citocromo C, que é o outro carreador de elétrons presente na cadeia respiratória. O citocromo C, que pegou os elétrons aqui no complexo 3, ele vai rolando aqui na superfície da membrana interna da mitocôndria até o complexo 4, tá? Também chamado de citocromo oxidase. Carrega os elétrons daqui do citocromo C lá para o oxigênio molecular, reduzindo, só fazendo a reação, né? Reduzindo o oxigênio à água, a H2O. E essa reação, né, de transferência de elétrons também gera energia para bombear 2 prótons para fora, em direção ao espaço intermembranas.
Lembra que aquela imagem no começo, a gente viu a mitocôndria com vários H+ fora? Então, está sendo tudo bombeado através dessas reações de transferência de elétrons, através desses complexos 1, 3 e 4. Então, os complexos que bombeiam prótons são os complexos 1, 3 e 4. Como que ele bombeia? Através da energia obtida nessas transferências de elétrons, são reações acopladas, tá? E o oxigênio aqui no final, ele é o aceptor final de elétrons, ele é o que pega por último esses elétrons para ele e é reduzido a água. A gente chama essa água de água molecular, é água. Maravilha. Tudo que a gente viu aqui resumido, então, NADH, que veio lá das reações catalíticas, né, que a gente veio vendo nas últimas aulas, vem deixar seus prótons no complexo 1. NADH mais H+ chegou, reduz a NAD, oxida a NAD, e aqui deixa seus elétrons, a seta azul indica o caminho que esses elétrons caminham, e essas transferências de elétrons liberam energia para bombear 4 prótons. Complexo 1 bombeia 4 prótons. Enquanto que o complexo 2, ele tem aqui o FAD, não está escrito aqui, mas a gente acabou de ver que tem o FAD, que ele é reduzido no ciclo do ácido cítrico, a FADH2, e ele já próprio aqui preso, né, na succinato desidrogenase, a enzima, né, o complexo 2, capta esses elétrons do FADH2 para a ubiquinona, transformando-a em ubiquinol. Complexo 3 puxa, né, atrai esses elétrons da ubiquinona, pega os elétrons e passa para o citocromo C. Esse bombeamento, né, essas reações de carreamento de elétrons bombeia mais 4 prótons H+ para o espaço intermembranas, e os elétrons que agora estão no citocromo C, o citocromo vai rolando em interações aqui com a membrana até o complexo 4. Vai sendo atraído pelo complexo 4, que realiza a transferência de elétrons para o oxigênio, o aceptor final de elétrons, e nessa reação de transferência de elétrons bombeia 2 prótons H+ para o espaço intermembrano. E aqui a gente vai observando o porquê que eu comentei, né, da diferença de gradiente, né, o potencial eletroquímico. Conforme cada vez mais H+ vai vindo para cá, a gente sabe, H+ altera o pH, vai ficando ácido. Além de que isso confere uma carga, né? Muda a carga, fica positivo. Por isso aqui, gente, que está escrito lado P, P de positivo. Aqui fora vai ficando mais positivo do que aqui dentro do lado N, dentro da matriz mitocondrial, vai ficando negativo, vai perdendo esses prótons H+, tá? Então, em algumas imagens vai estar lado P e lado N por causa disso. Lado P mais positivo, lado N mais negativo. Perfeito, então. E aí vai criando esse gradiente, a gente está vendo. E lembre-se, né, que a gente precisa manter isso. O organismo não gosta de um ambiente muito ácido, porque a gente tem um pH ótimo para o funcionamento de proteínas e enzimas, né? E também tem essa alteração na carga. E é por isso que eu estou enfatizando muito, né? Porque a energia dessa transferência de elétrons, ela é conservada aqui em um gradiente de prótons. E essa energia aqui, a gente comentou das transferências desses elétrons, que é usada para bombear esses prótons para o espaço intermembrana aqui. Lembrem-se que o nosso organismo precisa organizar isso, tá desregulado, não tá certo
E essa energia estocada nesse gradiente é chamada de força próton motriz. O que é a energia, essa força próton motriz? É a energia potencial química mais a energia potencial elétrica. A gente viu que os prótons H+ saindo, não comentei que altera o pH, vai ficando mais ácido. Isso vai trazendo um potencial químico. E como isso faz com que mude a carga, faz com que tenha um potencial elétrico. Por isso que se chama gradiente eletroquímico, tá? Tem a parte da alteração do pH e também a carga elétrica positiva aqui fora, né, distribuída de maneira desigual aqui fora, no espaço intermembranas, tá muito mais positivo do que dentro, então tá uma carga desigual, um potencial elétrico. Isso é a força protomotriz. A energia eletroquímica do gradiente de prótons impulsiona a síntese de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. PI é o fosfato inorgânico. Esses prótons, eles vão precisar voltar, né? Eles precisam voltar, porque tem muito lá fora. Imagina que numa usina hidrelétrica a gente não tem lá um monte de água represada para depois, quando ela é liberada, ela gira lá a turbina para gerar energia. É o que acontece aqui, que a gente vai ver que literalmente vai girar mesmo. O trem gira aqui na ATP sintase. Vamos chegar já nessa parte da fosforilação oxidativa. Primeiro, aqui, todos conseguiram entender, assimilar o que é a chamada força próton-motriz, tá? Que é o potencial elétrico mais o potencial químico. E aí, como que isso, né? Como que um gradiente de concentração de prótons, alteração na carga, no pH, vai ser transformado em ATP? Como que isso vai fazer com que a ATP sintase, a enzima que é responsável pela produção de ATP, vai conseguir, então, produzir o nosso ATP? Através desse modelo quimio-osmótico, né, que foi trazido, cunhado lá na década de 60, que os pesquisadores afirmaram que a energia eletroquímica inerente à diferença da concentração de prótons e a separação de cargas através da membrana interna, força protomotriz, impulsiona a síntese de ATP, à medida que os prótons fluem aqui de volta para a matriz mitocondrial através da ATP sintase. E esse modelo quimio-osmótico, ele está querendo dizer que a produção de ATP, ela depende do fluxo de elétrons, esse transporte de elétrons aqui nos complexos, bem como desse bombeamento de prótons. Então, são três coisas que estão acontecendo, gente. Para ATP ser produzido, precisa que ocorra esse bombeamento de prótons aqui para fora, no espaço intermembranas, bem como precisa que ocorra esse acarreamento de elétrons para produzir o ATP no final. Mas tem uma coisa importante. Essa setinha aqui, ela está virada para os dois lados, né? Síntese mitocondrial de ATP e o fluxo de elétrons pela cadeia respiratória, porque um depende do outro. Ambos precisam um do outro, são processos acoplados para acontecer. O que isso quer dizer? Em laboratório, é possível a gente extrair todos esses complexos e fazer essas reações
em ensaio in vitro, em laboratório. Quando você permite que um substrato seja oxidado, mas sem a presença de um oxigênio para receber os elétrons, não ocorre síntese de ATP. Quando você tem o substrato oxidado e o O2, né, aqui para receber os elétrons, mas não dispõe do substrato para produzir o ATP, não vai produzir, né, o ATP. O que mais? Se você tem os elétrons aqui sendo passados, mas não dispõe de prótons passando por espaço intermembranas, não vai ter bombeamento, não vai ter retorno de prótons, também não vai produzir ATP. Tá? É isso que quer dizer o modelo quimio-osmótico, o acoplamento da síntese mitocondrial de ATP com o fluxo de elétrons na cadeia respiratória. Um não existe sem o outro, tá? E aqui, então, comentei, 3 processos estão ocorrendo aqui. Substrato é oxidado, ó, NADH mais H+, ele estava reduzido, ele é oxidado. Succinato, mesma coisa. Transferindo elétrons para o oxigênio que é consumido e se transformando em água, para, enfim, o ATP ser sintetizado. Certo? Então, força próton-motriz é o potencial químico e o potencial elétrico, né, que produz aquele gradiente eletroquímico, e é ele que dá a força, né, a energia para que o modelo quimio-osmótico se estabeleça, que é a síntese mitocondrial de ATP e o fluxo de elétrons pela cadeia respiratória. Vamos agora, finalmente, sintetizar o nosso ATP. Estou vendo aqui se o chat volta. A gente comentou lá da ATP sintase, essa enzima bem grande e complexa, com várias porções, né? Onde ocorre de fato a síntese do ATP. Ela possui 2 domínios funcionais, FO e F1. Um fica preso na membrana interna da mitocôndria e a outra porção fica dentro da matriz mitocondrial. Então aqui ela está invertida, tá? Virou, tá de cabeça para baixo, por assim dizer. Essa parte aqui está dentro da matriz mitocondrial e aqui é a membrana interna da mitocôndria. Ó, lado positivo, lado negativo. Ó, os prótons chegando aqui, passando, gira. Vamos ver como é que isso acontece. Esse grande complexo enzimático da membrana mitocondrial interna catalisa a formação de ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico, impulsionada pelo fluxo de prótons. Esses prótons H+ vão passar aqui. Essa proteína ela faz um giro, literalmente gira, e impulsiona a formação do ATP. A energia, então, vem desse bombeamento de volta de prótons para dentro da matriz mitocondrial, tá? Precisamos de 4 prótons passando aqui para produzir um ATP. O gradiente de prótons impulsiona a liberação de ATP a partir da superfície da enzima. A produção do ATP é realizada nessa porção da enzima, porque é essa parte que é específica, se liga especificamente ao sítio, né, de ação para a transformação de ADP mais fosfato inorgânico em ATP. A catálise rotacional é a chave para o mecanismo de alteração na ligação durante a síntese de ATP. O que isso quer dizer? Que é o giro que essa enzima faz, ela gira, né? Que permite, então, com que o ADP se ligue ao fosfato inorgânico para formar o ATP.
E para girar, precisa passar esses prótons H+ aqui. O complexo ATP sintase, então, compreende dois componentes, que eu comentei, F1 e FO. Cada componente constituído de várias cadeias polipeptídicas, é bem grande, é uma proteína bem grande. Uma porção esférica, chamada de fator de acoplamento 1, esférica à membrana, tá? Ela está dentro da matriz mitocondrial. Mais uma parte que está dentro da membrana, que é a FO. Na F1 que ficam os sítios de síntese de ATP. É aqui que ocorre a reação. Enquanto que essa parte FO fica embebida na membrana interna mitocondrial, constituindo um canal para a entrada dos prótons H+. Para a produção de um ATP, é necessário que passem 4 prótons H+ aqui. E, assim, na verdade, a gente fala isso para simplificar, porque precisa passar 3 prótons. Mas quem traz um fosfato inorgânico para dentro da matriz mitocondrial é um próton H+. Por isso que a gente, para simplificar, a gente fala precisa passar 4 prótons. Junto com um deles vai vir o fosfato inorgânico, que a função, na verdade, é de trazer um fosfato inorgânico para dentro da matriz. Tá? Mas vamos considerar que para produzir um ATP a gente precisa de 4 prótons passando aqui para dentro da matriz mitocondrial. Essa porção aqui, alguns livros trazem que ela se assemelha na sua estrutura, né? Lembra da conformação de proteína, conformação tridimensional? Ela se assemelha a uns gomos de laranja, tá? A porção, então, F1 parece gomos de laranja. Bom, aqui são alguns... Tem um videozinho que, na verdade, eu peguei da aula mesmo do professor William. Depois eu mostro para vocês, se der tempo. Acho que vai dar. Que só está mostrando aqui, ó, os prótons H+, eu coloquei MM aqui, que é matriz mitocondrial, então, né, a parte de dentro da matriz da mitocôndria. Os prótons H+, que haviam sido bombeados, saíram lá através das reações nos complexos na cadeia respiratória, agora eles vão voltar através da ATP sintase, que gira. Esse giro vai dar energia para fazer com que o ADP se ligue formando o ATP. Aqui esqueci de pôr o final, que é ATP, tá? E sim, eles rotacionam mesmo, tá? Tem a setinha aqui. Ó, só para ficar bem... O giro acontece pelas saídas dos prótons. Deixa eu ver se é isso mesmo que você perguntou. Os prótons estão lá no espaço intermembranas, eles fazem girar, é que você falou saída, mas na verdade eles entram para a matriz mitocondrial, mas são eles que fazem. Precisa de 3 para fazer o giro. A gente fala 4 porque o quarto H+, o quarto próton, ele traz junto com ele um fosfato inorgânico para se ligar aqui no ADP, tá? Mas é o próton H+, que ao passar aqui, faz com que ele gire. E ao girar, libera energia para ligar o ADP no fosfato inorgânico para produzir o ATP. Tá? Então, sim, é o próton, a passagem deles que... Beleza. Então, gente, a gente viu tudo. A gente já produziu nosso ATP, graças a Deus, estamos com energia. Só uma revisãozinha, a gente viu, né, proteínas transportadoras de elétrons, né, ubiquinona, citocromo C. Citocromo é uma proteína, tá? Diferente da ubiquinona, que ela é uma molécula química, que é hidrofóbica.
Proteínas integrais e periféricas, que são as integrais complexo 1, 3 e 4, e periférico complexo 2. Periférica a membrana, olhando para a membrana. E o complexo 2 fica voltado para a matriz mitocondrial, aqui ela não estabelece um contato com o espaço intermembranas. Extrusão de prótons, a gente viu prótons saindo, o complexo 1 liberando 4, 3 mais 4, o 4 mais 2, tá? Liberando esses prótons aqui. De acordo, lembrando sempre, né, com os carreadores que vieram das reações catalíticas, o NADH e o FADH2, que está no complexo 2. Então, esse bombeamento aqui de prótons, por favor, guardem isso, que aí altera o pH, estabelecendo um gradiente químico, que também altera a carga, estabelecendo um gradiente elétrico. Portanto, o gradiente eletroquímico é a nossa força próton motriz, né? A parte elétrica e a parte química juntas, que nos dá essa força protomotriz. E isso, gente, é calculável, mas não precisamos entrar nesse mérito da questão, tem uma fórmula, tudo mais, enfim. Mas para vocês saberem, isso dá para ser calculado. Aqui, ó, delta pH é o potencial químico, e esse delta diferente, eu não lembro o nome desse símbolo aqui, mas é o potencial elétrico. Tem um nome, gente, se alguém souber, vocês falam aí, eu esqueci. Aí a gente vê que o complexo, né, ATP sintase, ele é a passagem, além de ser o poro, né, o carreador, o transportador desses prótons de volta para a matriz mitocondrial, ele é a grande enzima que sintetiza o ATP. ATP sintase, o nome já é intuitivo, né? Que produz o ATP a partir da ligação de ADP com um fosfato inorgânico, através do giro. E o gradiente eu já comentei. Lembrando, então, que existe, né, o modelo quimio-osmótico, que é o acoplamento da transferência de elétrons e bombeamento de prótons com a produção de ATP, certo? Não existe sem o outro, um não existe sem o outro. Beleza. Aí a gente falou da fosforilação oxidativa, que é... Por que chama fosforilação oxidativa? Esqueci desse detalhe. Porque lembra que a gente viu que alguns ATP são formados na glicólise e no ciclo de Krebs? Quando o ATP é formado lá nas reações catalíticas, ainda não chegou no nosso produto final, é chamado de fosforilação a nível de substrato. A fosforilação que ocorre na matriz mitocondrial pela ATP sintase se chama fosforilação oxidativa, tá? Então, a aula hoje a gente viu cadeia transportadora de elétrons, cadeia respiratória, né? São sinônimos, e fosforilação oxidativa, tá? ATP sintase fosforila o ADP a partir de um fosfato inorgânico para produzir ATP. Isso é a fosforilação oxidativa. Beleza. Eu deixei isso para falar depois, né? Agora, voltando a falar da cadeia transportadora de elétrons, para a gente raciocinar juntos. O NADH mais H+, veio, NADH mais H+, veio lá das reações catalíticas, da glicólise, da ciclo de Krebs, né? E a gente viu que quando ele se liga aqui no complexo 1, ele desencadeia uma cascata de reações de transferência de elétrons, que vai fazer com que o complexo 1 bombeie 4 prótons, que o complexo 3 bombeie 4 prótons, e o complexo 4, 2 prótons. Ou seja, somar isso aqui, são 10 prótons, né? 10 H+ são bombeados
a partir do NADH. Lembra que eu comentei que para produzir um ATP precisa de 4H+, voltando para a matriz mitocondrial? Pois bem, esses 4H+, voltando, produzem, aqui eu coloquei, ó, 10H+, que o NADH bombeia. Se eu preciso de 4 para produzir um ATP, quantos ATPs o NADH vai conseguir produzir? 4 produz um, 4 produz outro, e aí sobra 2, que é metade, consideramos meio. Então, para cada NADH que chegou aqui, se ligou no complexo 1 e desencadeou essa cascata de reações, são produzidos 2,5 ATPs, tá? Aqui, ó, tá representando o que eu tinha comentado, que a gente considera que precisa de 4, né, ATPs para produzir 4 prótons H+, para produzir um ATP, porque um aqui, ó, passa para dentro da matriz mitocondrial para trazer o fosfato inorgânico, tá? E outros 3H+, para fazer o giro da ATP sintase para realizar a reação para produzir o ATP, mais 4 prótons para produzir um ATP. Tá? Gravem isso. Cada NADH produz 2,5 ATPs. Gente, aí só um parênteses aqui, que alguns livros, às vezes, principalmente os mais da parte de ensino médio, até para simplificar a nossa vida e tal, falam que para cada NADH são produzidos 3, eles arredondam, tá? Mas o certo é 2,5, tá? 2,5 ATPs. Ai, não bem a tampa. Peraí. E aí, gente, agora vocês já devem estar se perguntando, e o FAD? Lembra que o FAD-H2, o FAD, né, ele está preso na succinato desidrogenase no complexo 2. Quantos ATPs o FAD-H2 produz na cadeia respiratória? O FAD-H2, então, ele está aqui direto no complexo 2. Não tem interferência, não tem ação lá do complexo 1. Então, ele não bombeia esses 4, não faz com que o complexo 1 bombeie 4 prótons. Então, a gente começa a ver a partir daqui, do complexo 2. Quando FAD-H2 libera os seus elétrons para a ubiquinona, ela vai direto para o complexo 3, que bombeia 4 prótons, e aí segue o que a gente já aprendeu. O citocromo leva os elétrons, que aí a energia faz com que bombeie 2. Então, do FAD, caiu a energia para um monte de gente da turma. Jesus! Eu vou continuar, depois eu mando a aula gravada. Não, tudo bem, Vitória. Qualquer coisa eu vejo. Eu mando a aula gravada e eles acompanham. Ah, tem uma galera voltando aí. Que dó. Será que estão na Unesp? Porque a Unesp às vezes oscila mesmo, né? A energia. Sem problemas. Ninguém vai sair prejudicado. Nem quanto a presença, nem quanto a aula. Depois eles assistem a partir daqui. Bom, vamos voltar aqui o raciocínio. Acho que vocês já entenderam. Imagina, Vitória, eu que agradeço por me avisar. Quando então os elétrons vêm do FAD-H2, são bombeados apenas 6 prótons, porque ele não faz nada com o complexo 1. Ele só vai a partir aqui do complexo 2, reduzir o biquinol ao biquinol, passar os elétrons para o complexo 3, que passa para o citocromo e tudo que a gente já viu, já sabe, vocês já decoraram. Ó, prof, você pode repetir de novo do complexo 1 para o complexo 2? Não entendi. Sim. Na cadeia respiratória, quem age no complexo 1
É o NADH mais H+, que chega aqui, tá? O NADH chegou lá das reações catalíticas. Ele traz os seus prótons e traz os elétrons. Quando ele se liga aqui, os elétrons vão passar por várias reações, né? Vão ser carreados aqui dentro. Nos outros slides tem a estrutura mostrando com centros de ferro e enxofre, mas tudo isso para passar esses elétrons lá para a ubiquinona. O que é a ubiquinona, tá? Ou coenzima Q, tudo sinônimo. Passou esses elétrons aqui para a ubiquinona, ela passa a se chamar ubiquinol, ela fica reduzida. E essa transferência de elétrons, ela libera energia para que o complexo 1 bombeie 4 prótons para o espaço intermembranas, tá? E quem faz isso é o NADH mais H+. Ótimo. Continuando o caminho que o NADH mais H+ fez, ele passou então os elétrons para a ubiquinona, que depois vai levar para o complexo 3 esses elétrons. Essa transferência de elétrons também libera energia para que o complexo 3 bombeie 4 prótons, então já bombeou, o NADH já bombeou 8 prótons aqui. Os elétrons agora são passados por citocromo C, que vai para o complexo 4, e o complexo 4 passa os elétrons lá para o oxigênio final, o aceptor final de elétrons, reduzindo a água. Essa transferência de elétrons libera energia para bombear 2 prótons H+. Então, o NADH mais H+, ele consegue bombear 10 prótons, certo? Podem reparar que do NADH, ele nem interage com o complexo 2. Ele vai, passa os elétrons direto para a ubiquinona, que vai para o 3, citocromo C, complexo 4 e oxigênio, tá? Tanto que em algumas aulas, alguns professores falam primeiro que a transferência de elétrons acontece do 1 para o 3 para o 4, mas aí quando vem do FAD é para o 2. Então, eu achei melhor explicar o que cada complexo faz, 1, 2, 3 e 4. Aí agora que a gente está olhando para cada coenzima, NAD e FAD, a gente vê qual complexo elas atuam. NADH, então, atua no complexo 1, liberando elétrons, que vai passar para o 3, 4, bombeando 10 prótons para o espaço intermembranas. E aí até o slide anterior estava aqui comentando que esses 10 prótons, né, para sintetizar ATP, eles conseguem sintetizar 2,5 ATP. Por quê? São necessários 4 prótons para produzir 1 ATP, tá? Beleza, NADH mais H+, produz, então, 2,5 ATPs por causa desse caminho aqui que a gente acabou de ver. Quando a gente vai falar do FADH2, ele está aqui, tá? Depois vocês desenham aí no caderno, porque os livros não colocam, mas ele é uma coenzima que está ligada aqui no complexo 2, ele está presente. Lembrem-se que o complexo 2 é a mesma enzima do ciclo de Krebs que transforma succinato em fumarato e reduz o FADH, o FAD a FADH2. Esse FAD, ele vai liberar esses elétrons direto para a ubiquinona, que vai seguir o restante do caminho que a gente acabou de ver. Liberar 4 prótons no complexo 3, mais 2 no complexo 4. Lembrem-se que a setinha azul é o caminho que os elétrons fazem, tá? Vão até o oxigênio. Essa transferência de elétrons, então, vinda do FADH2, ela é capaz de bombear 6 prótons. Quantos ATPs o FADH2 produz lá na cadeia respiratória? Aqui estão os 6 H+ que ela bombeou. Precisa passar 4 para produzir 1 ATP, 1,5. Very good, Guilherme, congrats. Para cada FADH2 são produzidos 1,5 ATPs.
Lembrando, tá, que talvez no ensino médio a gente já viu que NADH2 produz 3 e FADH2 produz 2, mas não é. O número é quebrado. Isso foi falado para facilitar a nossa vida. Mas o NADH2 produz 2,5. NADH2, perdão, NADH mais H+, produz 2,5. E o FADH2 produz 1,5, tá? Seguiram o raciocínio aqui junto comigo? Não sei se eu respondi a pergunta da Giovana, mas então, beleza. É isso. Por isso que eu voltei para falar agora com calma sobre cada um, porque eu achei que pudesse ficar confuso eu falar primeiro o NADH vai no complexo 1, 3 e 4, depois vocês entenderam, né? Agora vocês estão manjando, vocês entenderam o meu raciocínio. Daí, gente, tem um detalhe importante, que como a gente está falando de metabolismo da glicose, a gente sabe que a glicólise, ela acontece lá no citosol da célula, lá fora da mitocôndria. E a mitocôndria, ela, sabemos, a membrana interna é impermeável, só entra na matriz mitocondrial quem tem transportador. Quem não tem transportador não entra. E um detalhe, NADH mais H+, não tem transportador na matriz mitocondrial, na membrana interna da mitocôndria. Como que aqueles NAD, essa aqui é uma reação que eu tirei lá da glicólise, que a gente viu na aula sobre glicólise, que é uma reação que acontece lá no citosol, que produz o NADH mais H+, né? Produz 2, porque lembra que a glicose ela quebra em 2 piruvatos. Então, depois que ela quebra, as reações acontecem 2 vezes. Como que esse NADH vai lá na cadeia, dentro da matriz mitocondrial, liberar os seus elétrons, os seus prótons, né? Sofrer a oxidação. Existe um sistema de lançadeiras que conduz indiretamente NADH citosólico para as mitocôndrias, para oxidação. Vamos com calma, respira que eu vou explicar como é que esse NADH vai conseguir entrar lá. Essa imagem aqui é todo o esquema que acontece, né, tá? Lá dentro. Vamos pensar que a gente tem o NADH mais H+, que precisa entrar lá na mitocôndria. Aqui, ó, é a membrana interna da mitocôndria. Esse lado, matriz mitocondrial. Esse lado, espaço intermembranas. O NADH mais H+, que a gente precisa que entre lá na matriz mitocondrial, ele vai entrar de uma maneira indireta. Como? Essa enzima vai pegar os equivalentes, né, de elétrons do NAD H mais H+, e vai passar para o oxaloacetato. A gente já ouviu falar desse cara, ele é importante. O oxaloacetato vai ser reduzido, e o oxaloacetato reduzido nada mais é do que malato. Malato tem transportador. Ó, malato, alfa-cetoglutarato transporter. É o transportador que consegue mandar para dentro esse malato. Malato, então, entra lá na matriz mitocondrial. Lá dentro, outra desidrogenase vai oxidar o malato para reduzir um NAD que está lá dentro. Pronto, o NADH que a gente precisava que estivesse aqui dentro já entrou. Esse esquema ele continua porque ele precisa manter um equilíbrio sempre. Lembre-se que a gente não estoca NAD, né? A gente não produz nem estoca, a gente adquire através da alimentação por vitaminas, e o que a gente tem, nossa célula tem que dar os pulos para manter ali num equilíbrio. Beleza, o nosso NADH mais H+ entrou, tudo que a gente precisava já resolveu, é isso aí, né? Porém, o malato, ele
o oxalacetato ele precisa voltar lá para fora, então ele volta a ser oxalacetato, mas ele não tem transportador. Então ele vai receber um grupamento amino vindo do glutamato, então ele transfere, passa por uma aminotransferase. O oxalacetato com o grupamento amino nada mais é que o aspartato. O aspartato tem o transportador, né, aqui na matriz, na membrana interna da mitocôndria. O aspartato saiu. O aspartato vai perder esse grupamento amino para passar para o alfa-cetoglutarato, que ao receber esse grupamento amino se transforma em glutamato. E quando ele perde esse grupamento amino, ele volta a ser o oxalacetato. Deu para entender? Seguir um raciocínio? Eu fiz esse desenho aqui do lado para tentar ficar mais didático, porque a gente vê um monte de seta, não entendi nada. Eu, pelo menos, quando estava na graduação, não fui, meu Deus do céu, que é essa? Aí eu fiz um desenho aqui. Tá certo que eu peguei um pedaço do livro, mas fui, meti umas setas, botei aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Por como que o NADH mais H+, entrou lá de maneira indireta. Através dessas reações aqui, tá? Tá vendo, né? H mais H mais entrando aqui, né? O oxalacetato sendo reduzido a malato. O malato tem o transportador, ele entra na mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. Aqui dentro ele é reoxidado, reduzindo NADH mais H+. Mas o oxalacetato precisa sair, precisa manter um equilíbrio. Para isso ele é transformado em aspartato, que o aspartato sai e aí ele volta a ser oxalacetato, tá? Por isso que se chama lançadeira do malato aspartato. Essa é uma maneira que a célula consegue lançar o NADH citosólico lá para a matriz mitocondrial. E aí, estou confuso. Qual parte? Aqui da lançadeira? Quem falou que está confuso? Aqui. É porque em uma imagem está entre membranas. Tá, isso é só para simplificar mesmo, mas o que acontece? A membrana externa da mitocôndria, ela é mais permeável, passa várias moléculas, vai e vem mais à vontade, através de poros. Na verdade, são chamadas de porinas. Então, essas moléculas, elas conseguem entrar aqui no espaço intermembranas, tanto como o NADH mais H+, que veio lá do citosol, tá? O NADH mais H+, não consegue entrar na matriz, entendeu? Porque a membrana interna da mitocôndria, aí ela é impermeável, não entra qualquer um não, só quem tem transportador. Tá? Então, o NADH mais H+, que veio lá do citosol, da glicólise, ele consegue entrar no espaço intermembranas. Mas lá na matriz, e a gente precisa que ele entre na matriz, porque o NADH mais H+, ele vai lá se ligar no complexo 1, no braço da matriz, no braço da enzima, que está lá dentro, tá? Deu para entender melhor? É porque às vezes os esqueminha fica confuso mesmo. Beleza. Entendido, então. Algumas células fazem esse sistema de lançadeiras através da lançadeira do malato aspartato. Isso tudo vai depender de qual enzima a célula vai ter ali disponível para ela. Tá? Se eu não me engano, encéfalo e medula, rim e fígado faz com esse sistema lançadeira malato aspartato. Agora, no músculo esquelético, por exemplo, eles não conseguem fazer daquela maneira,
por uma questão enzimática, tá? Eles fazem através da lançadeira do glicerol 3-fosfato. Vamos com calma. Então, todo mundo aqui consegue entrar no espaço intermembranas, tá? O NADH mais H+, que veio lá da glicólise, ele vai ser mandado, né, para a cadeia respiratória de uma maneira diferente aqui na lançadeira do glicerol 3-fosfato. A gente tem essa enzima, ó, glicerol 3-fosfato desidrogenase citosólica, mas a gente tem uma outra que é mitocondrial, e ela é periférica aqui à membrana interna da mitocôndria, mas ela fica voltada para o espaço intermembranas. Então a gente tem duas versões dessa mesma enzima, tá? Que transforma de hidroxicetona-fosfato em glicerol 3-fosfato e sempre, né, havendo aqui a oxidação de NAD. Detalhe importante, essa enzima aqui, essa que está presa na mitocôndria, ela tem um FAD. Nesse caso, ela tem um FAD, que quando reduzido se transforma em FADH2. Esse FADH2 vai liberar direto seus elétrons e prótons para a ubiquinona. Lembra que a ubiquinona ela fica aqui fluida dentro da membrana interna da mitocôndria. E como essa enzima ela já está aqui colada na membrana, ela já libera esses elétrons aqui para a ubiquinona, que vai depois direto para o complexo 3. É como se fosse o que a gente viu que o complexo 2 faz, né? O complexo 2 ele pega os elétrons e os prótons, né, pelo FAD, que transforma em FADH2, que vai direto para a ubiquinona, os elétrons e os prótons. E aqui, então, ele vai direto para o complexo 3, tá? Diferente do que a gente viu anteriormente, que a gente consegue lançar o NADH2 de maneira NADH mais H+, de maneira indireta, que aí o NADH ele se liga lá no complexo 1. No caso da lançadeira do glicerol 3-fosfato, essa enzima periférica à membrana, ela libera os elétrons para a FAD direto depois para a ubiquinona, que vai para o complexo 3. E aí segue todo aquele caminho que a gente viu. Certo? Deu para entender a diferença entre as duas? Por que tem dois tipos? Vai depender do tecido. Esse aqui prevalece em músculo esquelético e a lançadeira malato-aspartato prevalece no fígado, rim. Ok, então. Temos esses sistemas de lançadeiras. Então, se cair na prova, né, como é que os NADH, né, os transportadores de elétrons, NAD, conseguem entrar na matriz mitocondrial, liberar seus elétrons na matriz mitocondrial, vocês vão falar sobre esses sistemas de lançadeiras, tá? E aí, gente, a gente está finalizando já a aula, já. A gente faz um saldo, né, de produção de ATP. ATP produzido a partir de uma oxidação completa da glicose. Quando a gente pega, a gente está aqui ainda estudando o metabolismo de glicose, né? A gente vai ver que esse saldo ele vai ser diferente quando a gente estudar ácido graxo e lipídio e aminoácidos. Então, a gente vai ver que lá na glicólise, no citosol, a gente já viu, aprendemos que já produz 2 ATPs, então 2 aqui. Aí aquele NADH citosólico, ele vai lá depois na cadeia transportadora produzir 3 ou 5. Por quê? Vai depender da lançadeira que o NADH usar para entrar na cadeia respiratória, né? Entrar não, liberar os elétrons.
Dois, porque lembra que uma glicose é transformada em dois piruvatos, né? Então a glicose ela é quebrada em duas moléculas e a partir de então as reações acontecem duas vezes, por isso que tem dois. Então tá. Aí, na oxidação do piruvato, lá no complexo piruvato desidrogenase, também dois por glicose, a gente também tem produção de NADH, lá na matriz mitocondrial, que na cadeia respiratória vai sofrer, né, a fosforilação oxidativa, produzir 5 ATPs. E a oxidação da acetil-CoA lá no ciclo de Krebs, a gente lembra que produziu 6 NADHs, 2 FADH2, e lá já teve, né, a produção de ATP ou GTP, são duas moléculas altamente energéticas, então considerado 2. O saldo final de produção de ATP por glicose é de 30 ou 32. Só aqui é o que a gente acabou de ver. Eu até deixei para falar sobre as lançadeiras agora no final para a gente entender esse saldo, por que é 3 ou 5. Se for a lançadeira que transfere o NADH mais H+, de maneira indireta, o NADH íntegro vai se ligar no complexo 1 e vai bombear 10 prótons e ele, NADH mais H+, produz 2,5 ATP. Se for pela outra lançadeira que deixa os elétrons no FAD, aí lembrem-se, né? FAD H2 produz 1,5 ATP. Tá? Conseguiram entender esse raciocínio aqui? Aqui só algumas conclusões importantes. A transferência de prótons através da membrana produz tanto um gradiente químico como um gradiente elétrico, que estabelece então a força próton motriz. A membrana mitocondrial interna é impermeável aos prótons, eles precisam voltar através de transportadores específicos, e no caso a ATP sintase, ela sofre lá o giro para produzir o ATP. Os prótons podem reentrar na matriz apenas através de canais específicos FO. A força próton-motriz que leva os prótons de volta para a matriz mitocondrial fornece energia para a síntese de ATP, catalisada lá na ATP sintase, né, tem duas porções, F1 e FO. E mais outras várias coisas que a gente viu que são bem importantes, tá? O modelo quimiosmótico que eu comentei, questões das lançadeiras e tudo mais. E aí, gente, existem alguns agentes químicos que eles são, na verdade, tóxicos, que quando eles entram lá na matriz mitocondrial, eles atuam como desacopladores. Então, quando vocês ouvirem falar de é um agente desacoplador, porque ele desacopla a fosforilação oxidativa, tá? Dissociam o transporte de elétrons da síntese de ATP. E aqui temos dois exemplos, o DNP e o FCCP, que eles dissipam o gradiente de prótons. Por quê? Eles têm na sua fórmula, né, um próton H que pode ser liberado. Ele entra lá na matriz mitocondrial e libera esse próton H+. Só que lembra que a matriz mitocondrial ela vai ficando negativa e o espaço intermembranas vai ficando positivo? Para fazer esse gradiente químico, quando ele entra e faz isso aqui, ele vai deixando a matriz mitocondrial positiva. E ele pode facilmente depois sair de novo. Eles são hidrofóbicos, eles passam na membrana interna da mitocôndria. Pode sair, pegar outro próton, entrar de novo e deixar aqui fora, e isso desestabiliza aquele gradiente químico que a gente viu, e aí sem o gradiente eletroquímico, né, não tem a força protomotriz para produzir o nosso ATP, tá? Por isso que eles são agentes desacopladores.
E por último, gente, vamos ver aqui, já está no fim, tá? Que a gente viu que a ATP sintase é por onde os próton H+ voltam para a matriz mitocondrial, mas existe uma outra proteína que se chama Uncoupling Protein, que é a UCP, que é uma proteína, então, desacopladora, desacopla a fosforilação oxidativa, que ela, em vez de, a ATP sintase, quando passa o próton H+, ela produz ATP. Quando o próton H+ passa pela UCP, ela produz calor, esquenta o corpo. É a principal produtora de calor em mamíferos. Isso é importante, né? Ocorre principalmente naqueles animais que hibernam, né? Para se manter aquecido. E também tem relação com diferenças no metabolismo entre as diferentes pessoas. Recém-nascidos também fazem isso para se manter aquecido. Então, todo aquele transporte de elétrons que a gente viu acontecendo, que precisa para produzir ATP, em vez de produzir ATP, é liberado na forma de calor. Lendo aqui esse livro, eu não sei se vou saber lembrar certinho agora, mas eu vi que animais suínos, porque esse sistema está presente principalmente no tecido adiposo marrom. É um tecido, uma espécie de tecido adiposo, está relacionado mais com o metabolismo e não com o. Ai, como se diz? Reserva energética. Eu vi que os animais suínos, os porquinhos, eles têm pouquíssimo tecido adiposo marrom, não tem quase nada. E aí eles são mais frios. E isso explica porque quando nasce de montão de porquinho, porque pode ver que eles ficam sempre juntinhos quando eles são filhotes, vocês sabem mais que eu, para se manterem aquecidos, que eles não têm ou tem bem pouco, não é suficiente dessa UCP, essa proteína desacopladora, tá? Que produz então calor através dessa cadeia transportadora de elétrons. Certo? Deu para entender essa parte? Isso aqui acontece exatamente a mesma coisa que a gente viu, tudo mais, só que não produz ATP, produz calor. Maravilha! Cheguei quase no final da aula aqui, quase que eu usei a aula da outra professora, mas chegamos no fim. Aqui está um resumão de tudo que a gente viu, tá? Os complexos, lembrando que aqui está o FADH2, o potencial químico, potencial elétrico, fazendo a força protomotriz, a síntese de ATP acoplada à transferência de elétrons e o bombeamento de prótons, que estabelece o modelo quimio-osmótico. Vocês têm alguma dúvida? Quanto tempo vocês vão ter para fazer a prova? Olha, provavelmente é a sexta, das 8 ao meio-dia, que é o horário de aula. Prof, a sua prova é dissertativa? Olha, provavelmente não vai ser dissertativa por uma questão de experiências anteriores, porque lembre-se que o professor William vai fazer também algumas questões, né? Então eu não sei se ele vai querer colocar dissertativa, mas provavelmente não, provavelmente vai ser alternativa. Então vocês estudem, prestem bastante atenção nas questões, porque assim, no ano passado, nas outras vezes que teve prova, eu comentei até a aula passada que muitos alunos, eles mandavam exatamente a mesma resposta dissertativa. Então, tinha 10 respostas idênticas. Ou, quando você pegava uma resposta lá, dava um Ctrl+C, Ctrl+V no Google, estava idêntico ao do Google. Então, assim, isso gerou muito estresse, sabe? Porque
isso é zero, né? Questões com resposta igual é zero, então os alunos ficaram loucos. Eu também fiquei louca, porque, puxa vida, essa cara nem para mudar, interpretar a questão, escrever. Enfim, e tem o detalhe, né? Todo esse trabalho sendo que eu vou ter que ler todas as questões e corrigir para os alunos depois virem e passar a perna em mim. Foi triste. E aí vai ser a maioria alternativa, tá? Por experiência própria. Se tiver, vai ser uma outra dissertativa, mas até acho difícil. E aí, ó, lembrando então, vocês estão cientes todos da aula prática amanhã, né? Turma A das 8 às 10, turma B das 10 ao meio-dia. No cronograma, tá que teria aula prática no dia 16, quinta que vem, para a turma B, mas não vai precisar, a gente vai conseguir matar tudo, todas as turmas amanhã, toda a aula, né? E na quinta que vem vai ficar período livre para vocês fazerem o estudo dirigido, estudarem, não vou passar conteúdo, né, na quinta, no dia anterior da prova. Onde será a aula? A aula prática vai ser no laboratório de química lá na central de aulas do IB. Eu vou mandar no Classroom depois o número certinho, a localização, mas não tem muito segredo. Vocês já fizeram aula prática lá? No começo, eu acho que alguém falou que já foram. Já? Tá bom. Vocês tiveram aula prática de química? Ah, foi com o professor Gustavo mesmo. Tá, então vocês já manusearam pipeta, já sabem tudo, né? Ah, só a turma A teve. Ê, lasqueira. Então amanhã vocês vão. É porque assim, aproveitar esses 5 minutinhos que tá acabando a aula aqui. A aula prática, gente, vai ser importante. Ah, só o final, né? O desfecho da aula. Depois vocês olhem as referências, os vídeos do professor William, tá? Vamos falar sobre a aula prática, que. Vou parar a apresentação. Gente, só por último, ninguém tem dúvida da aula? Qualquer coisa vocês mandam no meu e-mail, tá bom? Ah, eu até ia mostrar o vídeo para vocês, mas não vai dar tempo. O vídeo só da ATP Sintase girando. Ah, Lívia. Pode sim, pode sim. A gente fica aqui na sala. Bom, gente, é o seguinte, eu só ia comentar que a aula prática, então, amanhã, 8 horas, turma A, 10 horas, turma B. A gente vai aprender várias coisas, tem que colocar tudo no relatório, tudo. Desde as técnicas, vocês vão, usei a micropipeta, aprendi a pipeta no tal, não sei o quê. Ah, o link do vídeo tá aqui, ó. Vou mostrar se tem aula agora. Esse aqui é o do William, professor William. Vocês estão vendo, né? Ó, ele falando ali no cantinho. Passou próton, liberou energia, e aí ligou o ADP no fosfato inorgânico. Depois vocês assistam a aula dele toda, tá? Como ele também vai ajudar a fazer a prova, é importante. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Girando, vai passando o próton e aí o ATP sintase gira, liberando energia para produzir o ATP. É bem simples, porque o resto tá é a aula que ele deu. Eu ainda vou aprender a colocar vídeo no PowerPoint. Eu sei que não tem muito segredo. E aí, ó, eu achei essa imagem incrível no Instagram. Olha isso, é o ATP sintase, gente.
Tá vendo? Ó, passando os prótons, aí vem aqui, ó, saiu o ATP. Veio um fosfato inorgânico e um ADP e sai o ATP. E enquanto está passando aqui prótons H+, girando mesmo. Eu achei lindo, eu acho tão lindo, gente. Então tá. Quinta que vem vai ser revisão. Quinta que vem vocês vão ter livre para estudar, fazer o estudo dirigido. Se der tempo, eu vou mandar outro estudo dirigido para vocês, senão a nota da prova vai ser o relatório valendo 1 ponto e o estudo dirigido valendo 1 ponto, tá bom? Quinta que vem, é claro que vocês podem me procurar, tá? Se vocês precisarem, eu só não vou trazer mais conteúdo. Beleza? Mais alguma dúvida? Relatório da aula prática. Vai ter que, eu comentei, vai compor a nota. Eu não sei, a Júlia perguntou da. Parar aqui. O que que você perguntou, Júlia? Relatório da aula prática? Você não está sabendo que tem que fazer um relatório? Ou você parar de gravar?